Para que dar satisfação? Quando você percebe que já não há mais espaço para a pessoa em sua vida, quando entende que aquilo te faz mal e tira muito o que há de bom em você, quando a relação te estressa, te atrasa, bagunça a tua cabeça com distrações ou influência errada, seja uma amizade, namoro, casamento, relações profissionais, você tem que aprender a dar um basta. Mas não precisa de definição ou de explicação toda hora. Muito menos de discussão. Às vezes, tudo o que é necessário é naturalmente ir se afastando, mostrando para a pessoa os seus limites e deixando de pouco em pouco o fim se tornar definitivo. Às vezes precisa sim de uma atitude rápida ou simplesmente se distanciar logo. Claro. O ponto é, faça em silêncio e se precisar falar algo, que fale somente o necessário, sem explicação, sem dar satisfação demais. Porque veja bem, se a pessoa errou contigo, se prejudicou você, ou tentou sabotar o teu rumo e mentalidade ao longo do tempo, ela não é boba. A pessoa não precisa de explicação. Ela sabe bem o que fez no final das contas. E mesmo que ocorra pedidos de desculpas ou convites para tentar se reaproximar de você, aprenda de uma vez, tome decisões que sejam de fato definitivas. Caso contrário, se der chances demais, será feito de trouxa por muitos e perderá tempo em excesso se relacionando e discutindo à toa. Como eu disse, quando perceber que já não te faz bem, quando as dúvidas te cercam ou os sinais tentam te avisar ao máximo, apenas distancie-se, sem dor de cabeça, no silêncio, sem gastar energia à toa. Não busque explicações. Certas coisas acontecerão sem que você consiga ter previsto, mesmo que tenha observado o horizonte do seu rumo com bastante atenção. Se atentado aos detalhes, algo te pegará de surpresa. E normalmente são elementos e circunstâncias relacionados a alguma pessoa, a sua relação com alguém. Talvez uma pessoa que roubará a sua ideia, alguém que costumava dizer que te amava e simplesmente te esquecerá e ainda te tratará mal. Um amigo também, que espalhará informações suas a troco de nada, te comprometendo. Alguém te dará uma rasteira. Uma hora ou outra, alguém te prejudicará, te abandonará ou deixará de ter consideração por você. E além da dor que você com certeza irá sentir, além de ficar meio sem chão e sem saber o que fazer, você com certeza pensará sobre o porquê. Por que a pessoa fez isso comigo? Por que falou aquilo para mim? Por que me deixou na mão quando eu mais precisava? Ou não teve consideração alguma depois de tanto tempo me apoiando? Você ficará com raiva porque, na sua lógica, aquela pessoa nunca supostamente deveria ter agido daquele jeito contigo. Jamais deveria ter tomado aquelas atitudes. E você, achando que encontrará paz, pensando que se livrará dessa frustração, procurará por respostas. Você correrá atrás da pessoa, buscando explicações, tentando entender, querendo algum tipo de satisfação que te alivie e te traga um pouco de razão para aquela situação que te fez tão mal. Só que buscar por respostas é um grave erro nessas horas. É a pior atitude, porque se a pessoa mentiu, não teve consideração, agiu de um jeito tão estúpido com você, é por conta da ignorância e da má índole dela. Não há muito o que explicar no final das contas. Essa é a resposta fria de uma situação fria. Só que, por não querer lidar com essa realidade, por não querer compreender para valer a sua dor, você pensa que existe sim uma hipótese que explique melhor o porquê a pessoa te fez tão mal. E vamos supor, a pessoa mentiu para você antes. Quem te garante agora que ela não mentirá,
relatando a tal explicação, te fazendo de bobo. Por que você pensa que a pessoa será honesta com você, mesmo depois de agir de forma tão errada, em tão pouco tempo? Tem gente que inclusive não só te dará uma rasteira, como depois, nessa tua busca por respostas, dará um jeito de jogar a culpa toda para você. Fazendo joguinhos psicológicos, chantagens emocionais. Ah, eu fiz isso porque você agiu assim. Eu agi de tal modo porque você fez antes tal coisa. Mas é pura historinha da pessoa. Ela faz essa história apenas para que você aumente ainda mais as suas frustrações, começando a pensar na hipótese de que talvez você foi o culpado mesmo, a ponto de se odiar, de se auto-sabotar. Mas vai por mim. Normalmente a tua única culpa foi ter confiado demais em alguém. E é aquela tal história. Se uma cobra te envenena, se algum bicho peçonhento te ataca com veneno em si, você entenderá na hora o que aconteceu. Não ficará com raiva do bicho, porque foi instinto, parte da natureza do animal. E não é exatamente isso em todas as situações. Mesmo quando se trata de um ser humano, de um indivíduo, a maioria faz toda essa maldade e falta de consideração porque é da natureza dela. É algo que está intrínseco a ela. E você só não percebeu antes porque a pessoa usava uma excelente máscara, escondendo os elementos de um comportamento corrompido desde cedo, onde provavelmente aprendeu com os pais a agir de forma tão errada. Ou seja, já está na mentalidade. E seria uma baita perda de tempo sua tentar entender a base de uma mentalidade como essa, tão decadente. Vai por mim, se alguém te fez o mal, que entenda como você se deixou levar pelo mal. Porque apenas essa explicação é necessária. Enxergue a tua brecha, para que se fortaleça. E somente isso. Por que a pessoa te derrubou, por que ela te abandonou, por que foi tão mesquinha ou egoísta, não interessa. Aí já é uma questão da pessoa com ela mesma. É ela e o peso da consciência dela. Já você só precisa definir melhor a sua consciência, tornar mais útil para si mesmo, entendendo as suas brechas, falhas de pensamento, oportunidades que pode aproveitar e, claro, entender que certas coisas não precisam de explicação. Apenas dá força em seguir em frente e não dar a mínima para algo que tem relação com a atitude de outra pessoa e não com a sua. Não largue o seu foco individual. Livros, estudo, aprimoramentos profissionais, cursos técnicos, aprender uma nova língua, explorar a cultura para ter boas referências e uma ampla mentalidade. Enfim, quem realmente é inteligente e rápido no pensamento, tornando as coisas eficientes, é um indivíduo que sabe como alimentar bem a sua mente. E claro, equilibrar o seu corpo também, com força e agilidade. A realidade é que, se existem duas certezas na vida além da morte, são quanto você pode aprimorar e ter como fiéis aliados a mente e o seu corpo. Esses dois elementos biológicos são o seu equipamento, a sua dedicação, o trabalho de uma vida. Compreenda, tudo que vem de você é definido no corpo e na mente. E entende agora o porquê algumas pessoas vivem em total decadência com as suas mentes preguiçosas e corpos flácidos e sem força alguma, sem treinamento. Tratam da pior maneira por anos aquilo que mais deveriam focar. E uma coisa te digo, não existe prazer maior do que sentir o gosto do aprimoramento, de se olhar no espelho, de refletir, de se analisar e perceber que você está a todo vapor, garantindo cada vez mais lógica, rapidez e eficácia em seus pensamentos e funcionalidade no geral, principalmente motora. O ponto é, tem gente que abandona a mente e o corpo para se refugiarem nas ilusões e conforto de uma TV ou de uma bebida. Tem gente que abre mão da disciplina só pelo prazer que uma outra pessoa proporciona a ela. Tem gente que deixa o foco individual de lado, tendo preguiça com seu trabalho e desenvolvimento, só porque encontrou uma ótima companhia e distrações.
Mas quando as companhias ao seu redor não te deixam ter o seu foco individual, você deve se questionar e pensar bem. Será que, na verdade, essas pessoas que te cercam não se encaixam em tua essência? Será que, no fim, apenas sugam a tua energia e potencial, te bloqueando e te deixando sempre na mesmice? E veja bem, às vezes nem se trata da pessoa querer o seu mal. Às vezes se trata simplesmente da pessoa não pensar quase nada no futuro dela e te influenciar de forma tão ampla que faça com que você também não pense muito no seu futuro. Entende? Tem pessoas que não é nem pela maldade, é pela influência, estilo de vida, mentalidade. É como se fossem puro barulho, pessoas que não se encaixam na tua vida, cheios de influências e estímulos errados, e que você, querendo ou não, uma hora, os caminhos vão se separar de qualquer jeito e vocês vão se distanciar. Mas você fica aí, postergando essa distância, querendo manter pessoas em sua vida que não têm nada a ver contigo e que só te atrasam com ideias e emoções. Portanto, se as pessoas no geral estão ocupando uma grande parte do seu tempo, às vezes exigindo demais de você ou atrapalhando em certos contextos, caia fora, porque estão sugando a tua energia e potencial, de propósito ou não. Estão te atrapalhando com seus estilos de vida nada decentes. E você mantém pelo quê? Por medo de ficar sozinho? Pelo prazer da carne? Por gostar da comodidade que já tem com a pessoa? Sendo uma amizade ou um relacionamento amoroso? Enfim, nunca abra mão do seu foco e do seu progresso individual por causa de alguém. Pois pessoas certas para a sua vida são aquelas que somam desde o começo, apoiam, que fluem junto contigo. Agora, quem só te deixa na mesmice, te atrasa, te atrapalha, desperdiça o seu tempo em excesso, são pessoas no geral que você nem deveria pensar muito. É cair fora e não se explicar. Lembre-se, o teu tempo é precioso e não deve gastar com tanta mediocridade. Pare de se rebaixar tanto. Por que se humilhar tanto por alguém? Não percebe o nível de desrespeito que terá em relação a si mesmo? E é aquela questão: se as pessoas ao redor observarem que você mesmo se despreza, que você se trata mal e se rebaixa perante os outros, fazendo papel de palhaço, adivinha, ensinará para as pessoas que te observam a forma como devem te tratar, com elas já fazendo piada sobre você, achando que possuem o direito de te desrespeitar, e assim por diante. A verdade é que não adianta pedir por respeito se você menospreza tanto a sua vida e o seu caminho individual. Logo, eu entendo, sabe, que você e a pessoa já tiveram uma ótima conexão. Entendo que talvez a pessoa já te tratou super bem e até mesmo te apoiou. Mas quando os sentimentos se envolvem demais, quando o tempo avança, essas relações normalmente não duram do jeito como você esperava. As coisas se tornam diferentes. E aquela pessoa que te tratava super bem pode agora agir com total indiferença em relação a você. E não te explicará, não justificará a você o porquê age assim. A pessoa às vezes desejará que você caia fora logo. E sabe o que é o pior? Talvez tudo isso que ocorreu foi porque você se importou demais. Se só tivesse tratado a relação com naturalidade, estaria ótimo até hoje. Mas essa forçação, esse apego excessivo, essa coisa de querer toda hora interagir, elogiar e ser excelente para alguém, tirou de você a valorização da sua própria imagem. Tirou de ti o potencial que tinha para apenas investir na relação, o que fez com que a pessoa perdesse o interesse por você. Então, na boa, pare de forçar as coisas, pare de insistir. Relações boas são aquelas que acontecem e avançam com naturalidade. Se você precisa correr muito atrás, se rebaixar, largar seus objetivos para fazer de tudo por alguém, não é amor. Não é algo belo. É apenas idiotice da sua parte.
Entenda a efemeridade. O tempo é relativo. E tudo que cerca o tempo tem esse caráter relativo também. Pontos de vista diferentes, circunstâncias que se moldam, elementos que desaparecem, novidades que aparecem do nada. O efêmero te cerca e está em você. Suas células, órgãos, organismo geral. O tempo é cruel, mas uma ferramenta necessária para a natureza e o avanço de quem somos. E é esse o ponto que deveria focar quando se trata do efeito do tempo, o avanço. Porque as coisas, como falei, são efêmeras. Elas mudam, desaparecem, surgem, se moldam. E você precisa se adaptar e crescer cada vez mais, tornando-se forte e maduro, entendendo os valores e as circunstâncias. No entanto, quando você chora porque algo terminou, quando você não entende que alguém já não é mais o mesmo, quando você insiste em enxergar o passado ignorando o presente, obviamente coisas ruins acontecerão com você, e você normalmente precisará pagar um preço caro por isso. Sendo assim, atente-se ao tempo. Compreenda os detalhes e pare de se apegar tanto a algo que talvez nem exista mais. Entenda, tudo possui aspectos da efemeridade, tudo passa. Então fique feliz por ter vivido algo com alguém. Sinta-se um indivíduo de sorte. Sinta-se realizado, mas largue mão quando for a hora. Dê um fim quando necessitar de um fim. Porque se você tentar ir contra o tempo, se tentar ignorar as mudanças e forçar a barra, você apenas se machucará e sofrerá à toa. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.